Vamos então à quarta questão do capítulo 3º, cujo enunciado é o seguinte: determinado contribuinte é devedor de ITBI, cujo fato gerador ocorreu em 15 de março de 2014. Nessa época, a alíquota do tributo era de 2% sobre o valor da operação e a multa pelo inadimplemento de 50%. Em 2015, o contribuinte resolveu pagar o tributo e ficou sabendo que a alíquota havia sido reduzida para 1% e a multa para 25%. Questão tradicionalíssima, a gente tem que sempre lembrar que a alíquota do tributo é definida pela data do fato gerador. Quando o fato gerador aconteceu, a alíquota era de 2%, então será essa alíquota aplicável. Essa ideia de que ela foi reduzida para 1%, ela é absolutamente irrelevante. Por quê? E aí vem um ponto mais importante, o que faz com que essa questão esteja nesse capítulo de legislação tributária, né, com relação à aplicação dessa legislação tributária. A ideia básica é que se a multa for reduzida, aí para a multa que caiu de 50% para 25%, aí sim, para ela, você aplica o artigo 112 do nosso Código Tributário Nacional, você aplica o artigo 106 do Código Tributário Nacional, que prevê que a lei tributária pode ser aplicada para trás, né, pode ser aplicada retroativamente em alguns casos. Primeiro, quando ela for expressamente interpretativa, que não é o caso aqui, e em segundo lugar, quando ela for uma lei que trate sobre infrações e seja melhor para o infrator, ok? Na realidade, o código fala que isso depende de o ato não estar definitivamente julgado ainda. Então, artigo 106, no inciso 2 do Código, diz que a lei vai ser aplicada para ato pretérito quando, tratando-se de ato não definitivamente julgado, ou seja, enquanto não houver coisa julgada, aí vem várias situações. E se você for olhar situação por situação, vocês vão ver que em todos os casos se está falando de uma lei que é melhor para a pessoa que cometeu a infração. E o caso narrado aqui da questão se enquadra na linha C. Então, estou falando do artigo 106, inciso 2, a linha C, por favor, exibe a linha aqui para mim, traz um caso em que a lei vai ser aplicada ao passado, é a lei que culmine penalidade menos severa que estava vigente do que aquela que estava vigente ao tempo da prática da infração. Que foi o que aconteceu nessa questão. Na época da infração, a penalidade era de 50%. Depois veio uma lei que trouxe uma penalidade menos severa, 25%. Quando o contribuinte foi pagar, sabia que a alíquota tinha sido reduzida para 1% e que a multa tinha sido reduzida para 25%. Para a alíquota do tributo, não há retroatividade. Pode vir lei melhor o que for. O que importa é o momento em que o espermatozoide encontra o óvulo, é o momento do fato gerador. Então, a alíquota vai ser a de 2%. Ok? A alíquota com relação ao tributo. Já com relação à multa, a lei melhor que apareceu depois retroage, então a multa vai ser de 25%. Ok? Então, dentro desse aspecto, podemos responder a questão, que o contribuinte vai pagar o ITBI com alíquota de 2% e multa de 25%. Qual é a alternativa que diz isso? A alternativa C fala em pagar 2% de tributo e 25% de multa, dada a incidência da lei vigente na data do fato gerador da obrigação tributária, certo? No entanto, a norma punitiva retroagirá em benefício do contribuinte, desde que não seja definitivamente julgada a pretensão na esfera administrativa. Então, essa alternativa C está em consonância com o Código Tributário Nacional e corresponde ao gabarito. A alternativa D fala pagar 2% de ITBI e 25% de multa. Ela poderia ser a correta, mas vamos ver qual é o problema na justificativa. Devido ao fato de que, na época do fato gerador, incidia a alíquota vigente e que, para o STF, é considerada confiscatória multa de valor superior a 30% do valor do tributo. Então, o problema aqui é na justificativa. O Supremo Tribunal Federal não disse que 30% de multa é uma multa confiscatória. Há até uma decisão bastante discutível com relação a um caso referente lá ao estado de Goiás, em que o STF entendeu que a multa punitiva acima de 100% seria confiscatória, ok? Isso daí ainda está sendo objeto de discussão em outros processos, mas a gente pode até dizer, há um precedente falando acima de 100%, mas acima de 30% não existe precedente nesse sentido. Então, a alternativa D, apesar de acertar nas alíquotas, ela erra nas justificativas. A alternativa E fala em 1%, ela já está claramente equivocada. Então, com isso, a gente conclui a análise dessa questão.